Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sexta-feira, quinta semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 16, versos 20 a 23a. Hoje é sexta-feira e dia 19, também nós começamos a novena em preparação para a festa de Pentecostes. E o cenário litúrgico, chegando ao término do tempo pascal, nos insere em um duplo contexto ao menos, onde vemos Paulo se aproximar do fim de sua missão e Jesus próximo a subir ao céu para enviar o Espírito Santo a todos os seus apóstolos. Diante deste evento maravilhoso, notamos que, em primeiro lugar, Jesus deixa algumas profecias na vida dos seus apóstolos e de toda a sua igreja nascente. Outra profecia é esta do Evangelho de hoje, a qual o próprio Jesus anuncia que toda e qualquer tipo de tristeza daqueles que se unirem a Ele e ao seu projeto de evangelização, toda tristeza se transformará em alegria. Realmente, a alegria que Jesus promete a seus discípulos e apóstolos também tem um duplo sentido dentro deste cenário, principalmente quando se aproxima da festa de Pentecostes. Em primeiro lugar, a alegria daquele período histórico significa que em breve os apóstolos e toda a igreja de Jesus receberão uma efusão do Espírito Santo. Depois, um outro sentido de enxergar a alegria anunciada por Jesus é que todos aqueles que se juntarem ao anúncio da Boa Nova, então na hora oportuna preparada por Deus, todos receberão a felicidade eterna. Para isto, a primeira leitura de hoje aponta que o próprio Jesus, através de um dom carismático concedido a Paulo, avisa ele e diz para não ter medo de continuar anunciando a boa nova do reino de Deus, visto que é o próprio Jesus quem garante a proteção de Paulo naquela cidade de Corinto. Assim diz Jesus a Paulo através de uma visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Num cenário como este, a gente fica até emocionado, porque eu fico imaginando a segurança que Paulo deve ter sentido em ocasiões como esta, por exemplo, onde Jesus aparece a ele e fala como que face a face, garantindo a ele a sua proteção. Insisto, como em outras reflexões já feitas em outros tempos. Esta forma de agir de Jesus com os apóstolos não é por acaso ou por predileção apenas, como alguém poderia pensar por aí afora, mas sim pelo fato de que todos os apóstolos, após terem tido uma sincera e verdadeira conversão, se entregaram totalmente a Jesus e aos seus projetos de salvação no que diz respeito à salvação da humanidade. Então, para estes casos, se cumpre o que Jesus profetizou a eles em outros tempos e também profetizou à sua igreja, que nunca os abandonaria. Certamente que esta atitude ou profecia de Jesus pode também acontecer na vida de qualquer outra pessoa que tiver coragem e imitar os passos dos apóstolos. Basta esta ou aquela pessoa ter a mesma coragem dos apóstolos, como bem estou dizendo, se entregar e unir-se totalmente a Jesus. Ora, a união com Jesus torna-o como que vivendo em cada um de nós. De fato, em uma de suas cartas, Paulo apóstolo, ele diz assim: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Evidentemente que o exemplo apostólico então foi nos deixado. Agora precisamos, como
assim podemos dizer, né, vestir a camisa da igreja, assim como todos os apóstolos o fizeram. Veja que um documento da Igreja do Concílio Vaticano II, o Decreto Ad Gentes, sobre a vocação missionária da Igreja, em seu proêmio, diz assim: a Igreja enviada por Deus a todas as gentes para ser sacramento universal de salvação, por íntima exigência da própria catolicidade, obedecendo a um mandato do seu fundador, procura incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens. Já os próprios apóstolos, em que a igreja se alicerça, seguindo o exemplo de Cristo, pregaram a palavra da verdade e geraram as igrejas. Aos seus sucessores compete perpetuar esta obra, para que a palavra de Deus se propague rapidamente e seja glorificada. Citação de 2 Tessalonicenses 3:1. E assim o reino de Deus seja pregado e estabelecido em toda a terra. Ora, se queremos beber desta fonte de felicidade eterna, a qual Jesus promete a toda a sua igreja, então devemos nos unir a Ele, seguindo o bom e grandioso exemplo de cada um dos apóstolos. Encerrei a pequenina consideração de hoje, mas ainda tenho uma boa nova para você. Hoje começamos a novena de Pentecostes. Esta novena está neste mesmo canal do YouTube, que você recebe as homilias diárias. Então, reze conosco a novena em preparação a Pentecostes e receba inúmeras bênçãos em sua vida. Evangelize divulgando esta mensagem a todas as pessoas, especialmente para quem você ama e quer bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.